Oferecimento Santa Rita Decor, sua casa do seu jeito. Edgar Werner. Nós vamos ver muitas coisas bonitas aqui hoje. Tem uma história bonita, muita coisa para falar. Pena que o tempo já é... Nem começamos, e eu já sei que o tempo é curto. Edgar, pois é. Vamos falar um pouquinho dessa história bonita de vida que você tem? Das artes, da pintura, da arquitetura, da história do você sabe, né? Quando eu cheguei, vamos dizer, exemplo, tem que no começo, né, mas rapidinho, né? Quando eu cheguei para Maringá era um vilarejo, né, de casas de madeira e tudo, um faroeste aqui, né? Então, no primeiro tempo, eu tinha alguns livros para ler, uma coisa assim, mas depois eu ficava louco aqui. Eu queria voltar para São Paulo, uma outra cidade onde tinha mais cultura e mais profundo, vamos dizer, né? Aí eu fiquei aqui e comecei os primeiros 6 meses, e depois também os primeiros 6 meses, quando eu começou a trabalhar lá na Companhia Medicamentos, que fundou a cidade, a fundadora, ela me deu muita folga, né? Vamos dizer, eu só trabalhava normalmente a hora oficial, né? Mais tarde eu trabalhava até meia-noite. Eu não sabia quando era sábado, domingo, uma coisa assim. Aí parou a pintura. Mas esse primeiro ano que eu veio para Maringá, eu tinha muito folga. E aí eu comecei a pintar Maringá. Porque fazer o quê? Cantar ou pintar? Voz eu não tenho. Se eu canto, começa a ficar bem ridículo, né? Então eu comecei a pintar, né? E como já tem arquitetura, na arquitetura você tem que fazer as perspectivas. Você também é arquiteto, né? Como você sabe disso. Então, você pode ver tudo, essas paisagens de Maringá, essas ruas e avenidas e tudo, tem perspectiva, né? Então, eu comecei a desenhar e pintar depois a óleo esses quadros aqui, né? Na verdade, então, você sentiu falta do lazer, Maringá estava no comecinho. Nada, não tinha nada aqui. A sua família era já, você veio sozinho, estava com família? Não, eu veio com toda a família. Meu pai veio junto, minha mãe, meus irmãos, tudo, né? Que eles estavam muito novos ainda. Mas esse aqui foi nos anos 51, 52, né? Então aqui não tinha nada, né? Nada. Como Mandaguari, Apucarana, Londrina estava um pouco melhor, né? Mas aqui, Maringá, era um desastre, né? Agora me fala uma coisa. Você já veio arquiteto para cá? Já. E o seu lado artista plástico veio junto ou nasceu aqui? Olha, veio junto porque é uma doença que foi transmitida pelo meu avô, que era escultor. Minha avó, a vovozinha, ela também pintava do lado do meu pai. Meu pai era arquiteto também. Ele trabalhava, ele fazia essas fortalezas invisíveis na Alemanha durante a guerra e tudo. E então ele tinha de desenhar também rapidamente. Porque, imagina, nesta época não tinha computador, né? Hoje você põe o dedinho e sai o projeto e vai mais rápido, né? Antigamente não, né? E então, vamos dizer, estes dois lados eu recebi esse negócio, porque minha irmã é arquiteta, ela trabalhou muitos anos com Niemeyer e com Burle Marx. Meu irmão está na África do Sul, ele é arquiteto, e eu sou arquiteto e pintor. Então, vamos dizer, não tem jeito. Está no sangue. Está no sangue. Se você falar, olha, você não pode mais pintar, eu sou como uma florzinha, eu acho que eu vou murchar e vou morrer, assim, não posso parar, né? Infelizmente, é isso aí que você não pode parar, né? Porque se você para uns 2, 3 meses, faz projetos, uma coisa assim, de repente, nossa, eu não aguento mais. Aí você
Começa tanto em arquitetura quanto nas artes plásticas. Não, eu acho mais nas artes plásticas, né? Pior, né? Na arquitetura, vamos dizer, cansa um pouco depois, né? Você faz um projeto atrás do outro, faz melhor, faz isso. Verdade. Mas na pintura, de repente, você, eu preciso pintar, né? Então eu pego minhas telas lá, vai lá no campo, lá, ou qualquer lugar, e começo a pintar, né? Rapidamente, pelo menos para satisfazer. A pintura é como a fome, não é? É um vício, né? Talvez como cocaína ou... Algo assim. Mais ou menos assim. Pega forte. Pegou, acabou. Você não volta... E muitos artistas falam isso no mundo inteiro. Mas, você não pode parar depois. Então, aí você chegou, sentiu essa falta de lazer e a pintura realmente foi aquilo que você se agarrou. E você sabe, parece uma brincadeira. Né? No início aqui, era o único pintor aqui. E o primeiro. Em 52. Eu vendia até quadros para a Itália, para a Alemanha, para esses Schindler lá, esses grandes pioneiros e fazendeiros que tinha aqui, eles pegaram quadros e levaram para a Alemanha. Então isso aqui foi uma coisa de louco, né, também, que aconteceu lá, né? E aí começou esse negócio, a companhia depois, o Gaston Vidigal, o presidente da companhia Melhoramentos, ele tinha feito um museu em São Paulo, que eu só vi depois quando eu já estava saindo da companhia, um dia lá, um desses diretores ingleses, né? Falou, você já viu nosso museu? Eu falei, que museu? Eu não vi coisa nenhuma aqui, né? Eles são em São Paulo, lá na rua São Bento, 329, né? Compreendeu? Aí ele me levou lá para cima e mostrou uma sala inteira com minhas caricaturas e meus desenhos nesta época. E estava lá. Onde e a companhia ajudava, né? Onde estão essas peças hoje? Não sei, deve ser como a família do Gaston Vidigal, porque eu nunca mais vi esses desenhos. Lá em São Paulo não tem mais. Lá no escritório ninguém mais sabe. Por quê? Pô, passaram 50, 60 anos, né? É verdade. O tempo passou, né? Olha, tem coisa por aí. E depois, então, em 97, né, começou 50 anos Maringá, aí eu lancei um livro e a prefeitura estava desesperada, eles queriam fazer alguma coisa e fazer o quê? Então eles fizeram as primeiras exposições meus lá com os quadros de Maringá, o que eu pintei nesta época, né? Que são também aqui, que são aqui. Isso. Que são aqui, eles são aqui. Parte está aqui e parte está em casa, né? Edgar, essa sua exposição no Calil, suas telas estão dispostas de uma maneira cronológica. Elas estão contando a história de Maringá. Na porta de entrada eles começam e na porta de saída eles terminam. Termina na porta de saída, é isso mesmo. Vamos contar um pouquinho dessa história? Olhando um pouquinho. Vamos, aí eu te mostro. O tempo é curto, mas vamos ver se a gente consegue rapidinho lá, eu mostro alguma coisa para você. Talvez nós achamos uma coisa interessante ainda. Vamos lá. Vamos lá. Edgar, esse seu primeiro momento, aqui essa sua tela retrata em 1937 algo religioso, uma igreja. O que acontecia nesse tempo? Esse aqui é uma coisa muito interessante. A companhia fez uma amizade com um padre que veio da Alemanha em 1937. Esse aqui foi antes da Segunda Guerra Mundial. E ele começou na Cidade Alta. Ele começou a formar uma fazenda lá. Aqui nesse quadro aqui, era também a primeira parada de ônibus que veio de Londrina, da Garcia, foi exatamente aqui na fazenda desse padre Emílio Clemente Scherer, ele chamava. Porque Maringá não tinha nada. Então a parada do ônibus era aqui. Então era o primeiro ponto da parada do ônibus. Mais tarde, então isso já foi em 1942, a companhia fez uma nova inauguração em Maringá Velho e construiu lá uma pousada, porque os engenheiros e agrimensores, eles não tinham lugar para dormir. E às vezes chovia muito, nesta época chovia praticamente de tarde, de manhã cedo, era tempo bom, mas de tarde chovia, das 2 até 3, 4 horas. Então eles ficaram todo molhados lá meses e meses, e então a companhia estava obrigada a fazer uma pousada lá em Maringá Velho, e isso chamava depois Hotel Maringá.
Primeiro hotel em Maringá. Esses funcionários, essas pessoas que são aqui, todas essas pessoas aqui, estes aqui são todos diretores. Este aqui é o Arthur Thomas, este aqui é o Valdemiro Babkov, este aqui esses diretores de Londrina. Este aqui, toda esta turma aqui veio com carros, aqui vocês podem ver os carros, vêm de Londrina. Eles gastaram 3, 4, 5 horas para chegar lá em Maringá. Né? Edgar, então nós estamos aqui antes de Maringá ser cidade, né? E ela vai, no decorrer dos seus quadros aqui, nós vamos perceber a cidade aparecendo. Aqui você pode ver novamente o Hotel Maringá, e aqui fim da picada, a fim da picada, porque aqui no lado do hotel tinha um pequeno bordelo, com algumas mulheres que já passaram da idade, como de trabalhar no bordelo, né? Eles tinham já mais de 60 anos, né? É por isso então, fim da picada? O Carlos Borges chegou lá e mostraram para ele, e ele falou, Deus me livre, este aqui é o fim da picada. E desde esta época chama esse negócio aqui, esta baixada, fim da picada, e aqui tem a churrascaria da fim da picada. Isso aqui é interessante para curiosíssimo. Exatamente, por causa disso. E aqui então os picaretas, vamos dizer, os corretores, como se fala hoje, mais fino, eles dormiam então dentro desse hotel e levaram os vendedores, vamos dizer, os compradores das terras para Nova Esperança, e Capelinha antigamente, Guadiana e tudo lá, para vender terras, né? Certo. Aqui mais uma vez o hotel, aqui também fim da picada, né? Assim a subida, né? Onde tem hoje a churrascaria fim da picada, né? E este aqui é o centro de Maringá, a antiga rodoviária, que era terra pura. Aqui tinha lama e capoeira. Era horrível de pegar um ônibus quando chovia, uma coisa assim, mas é isso aqui. Esse prédio ainda existe. Aqui tinha antigamente Arco-Íris. Depois mudou o nome, hoje ele chama novamente Arco-Íris. Edgar, muita poeira nessa época, né? Nossa, ou lama ou poeira, né? Uma outra coisa você tinha. Aqui você tem mais uma vez uma vista rapidamente de Maringá Velho. Este aqui é o hotel do grande hotel de Maringá, que depois foi aumentado, ficou maior, uma coisa assim. Esse aqui é a Avenida Brasil, onde eles tinham os cerealistas aqui, compradores de café e cereais. Aqui é a Avenida Paraná, e aqui vai para a Praça Redondo, que chama Praça do Maluf. Alguns caminhões aí, então, onde eles caminhões onde eles carregavam. Aqui tinha muito movimento. Esses armazéns depois passaram para a Avenida Mauá e mais para outros lados lá, né? Eles queriam que isso ficava livre aqui, né? Aqui depois também, aqui tem uma coisa interessante, Casas Riachuelo era bem pequenininho aqui, compreendeu? E aqui, isso aqui era o Cine Maringá. Esta aqui é a Avenida Brasília, aqui é o Banco Noroeste, hoje o Santander, né? E a velha rodoviária. Você vai dizer, mas como? Aqui os carros vêm para cá e aqui os carros vão para lá. E esta charreta vai para lá. Nesta época, olha, as duas vias eram duas vias. Cada um usava como queria, né? Compreendeu? Então tem isso aqui. Aqui você tem também a Avenida Paraná, né? Essa aqui é a Avenida Paraná. E essa aqui é a Avenida Brasil. Aqui tinha um posto de gasolina, que aparece mais tarde lá num outro lugar. Aqui tem o Banco Noroeste e a rodoviária. Este aqui estava tudo conjunto, aqui os prédios aqui, Arco-Íris novamente aqui, e aqui, este aqui mudou 3 ou 4 vezes o banco aqui. Também até o Banco Estado esteve aqui dentro. Você parece que nas suas telas você era fiel ao que estava acontecendo aqui. Sim, lógico. Eu queria fazer uma coisa já para o futuro, né, histórico, que é uma visão como era Maringá, né? Aqui também tinha esses alto-falantes que te enervava, te deixava louco, né, o dia inteiro, música e propaganda, uma coisa assim. Isso depois, um dos prefeitos, depois, ele mandou tirar, porque na companhia você não conseguia nem trabalhar, né, esse barulho infernal, né. Esse aqui é o Bar Genova, de um italiano, do Alfredo Sampone, que era muito meu amigo aqui, a família dele inteira aqui, ele tinha sorveteria e restaurante lá, né, mas isso não é muito histórico. Histórico é isso aqui. Olha, aqui nós temos novamente o Hotel Maringá, que depois fizeram esta gaiola aqui em cima. Esse Hotel Maringá é aquele lá do começo? Aquele desde o começo. Esse aqui, Maringá Velho,
E Quantos anos depois Esse aqui foi 52, mais ou menos. Então é a cor, aparece cor. Esse aqui mudou diversas vezes. Antes não tinha cor, depois eles tinham dinheiro para pintar, aí ele foi pintado ocre, amarelo, uma coisa assim. Um cara não falava, contar a história, aí eu pegava a canivete e raspamos. Aí chegou as outras cores que estavam embaixo do azul. Em 52 era azul. Em 50, antes que eu veio para cá, provavelmente nos anos 50, ele era ocre. Esse prédio ainda, esse prédio ainda existe. Hoje em Maringá Velho. E eu estou rezando que ninguém tenha esta ideia e vai me derrubar esse prédio. Porque é um ponto que nós temos. Tem história para contar. História para contar, né? Esse aqui também é Maringá Velho. Aqui no lado tinha Santa Cruz e aqui é Planas, né? Esse aqui era um famoso comércio. Esse aqui é a Avenida Raval, aqui tinha a farmácia dos Muribe e aqui tinha um médico dentro. E isso aqui é escrito japonês, observa meu escrito japonês, né? Verdade. Porque isso depois o Jânio Quadros viu e fala, isso aqui é um absurdo, que aqui nós somos em Brasil e tem escrito japonês. Então, nos ônibus também que tinha escrito japonês, aí foi erradicado o escrito japonês. Proibido. Bom, mas eu também, como alemão, era interessante para mim, farmácia em alemão. Sim. Eu nunca me perdi aqui na cidade. Esse aqui é a Companhia Melhoramentos, onde eu fiquei 10 anos praticamente encarcerado, porque não saiu desse negócio. E esse aqui é o famoso Hotel Esplanada, que foi derrubado um ano atrás, mais ou menos, ou 2 anos atrás. Foi uma pena, né? Que estou em Maringá há pouco tempo, vim de São Paulo. E casas pernambucanas em São Paulo não falta, né? É uma em cada canto. E achei muito interessante saber que em Maringá também elas já chegaram assim. Esse aqui foi a primeira loja que chegou aqui, né? Sempre. Que chegou. Todas as lojas aqui, Mandaguari, Marialva, Apucarana, sempre tem casas pernambucanas. Você não acha uma cidade onde não tem casas pernambucanas. Participando da história, hein? Que coisa. Eles são participando da história, né? Eles aqui é uma família muito grande, eles se separaram depois, eles moram lá em Petrópolis e tinha muito contato com eles. Agora tem mais uma outra coisa que eu quero mostrar para você, onde nós nos divertimos. Me fala um pouquinho, desculpa te cortar. Pois não. Me fala um pouquinho. Tem muita água aqui, a situação